Olá, você que me assiste pela Rede Super de televisão de muitos lugares do Brasil, de muitos lugares do mundo também pelo YouTube da Rede Super. Eu sou o pastor Fábio Lacerda e é uma alegria muito grande estar aqui com você no nosso podcast, que é o Pode Crer, porque você pode crer que Deus é bom e Deus é maravilhoso. Estamos aqui nessa transição de ano, iniciando o ano novo, o ano que está chegando, um ano de coisas novas na sua vida. Eu sei que muitas vezes as pessoas falam assim, não espera o ano novo chegar para você começar, não. Mas já que ele chegou, começa. Começa a mudar, começa a ter uma mudança de vida. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui muito especial para falar sobre isso. É um amigo querido, casado, esperando um filhinho, esposa já grávida de 4 meses. Um menino, gente, 31 aninhos só. Pastor Isaías Fernandes. Fala, meu querido pastor, como é que você tá? Firme e forte? Cara, firme e forte, feliz por te receber aqui no início de ano, Que beleza. numa transição de virada de ano, né, de 2022 para 2023. Quantos sonhos, né? Quanto anseio no que vai vir. Não, e era um sonho meu sendo realizado agora, começando o ano realizando um sonho. Por quê? Eu queria participar desse programa, pastor. Cara, Nunca antes na história desse país eu participei de um programa como esse. Mas aí era só você ter falado. Todos os meus amigos participaram. Ter falado Diniz, você... Matheus, Lucinho, Flavinho, todos os inhos. E eu fiquei de fora. Que maldade. Então você não vai ficar mais, tá? Você vai fazer mais de um, viu? Então, glória a Deus. Eu quero ser figurinha carimbada aqui. Eu também quero. Porque eu gosto muito de você sabe disso. Vamos pra cima. Né? Você já me deu a honra de me substituir no culto de quarta-feira. Sim. Foi ruim pra mim, porque o nível foi alto. Muita gente mandou mensagem no meu Instagram no Glória dia a Deus. que você pregou, eu estava em Goiânia. E eu tinha te pedido, você foi com muito amor. E eu comecei a receber muita mensagem, cara. Pastor, traz ele de novo. Que palavra liberada, tal. Eu Acho falei, que é de Deus eu voltar. Calma aí, não posso ficar levando muito não, senão fica ruim pra mim. Não, mas eu tenho o culto sábado ali, tá tranquilo eu sei. também. Mas as portas estão abertas lá, vamos de novo uma quarta-feira lá juntos. Amém, viu? vamos sim. Bom demais. Pastor, início de ano é o seguinte, vou fazer dieta, vou começar a academia, vou ler um livro, vou botar meus projetos de novo, tirar do papel, ou seja, o tempo do ano todo é o tempo onde as pessoas querem deixar a procrastinação de lado, né? E dar um start. Elas precisam de um start, muitas pessoas precisam. Sim. É o tal da dieta que começa na segunda-feira, aquela coisa toda, né? Mas o que o senhor acha que realmente precisa para que a gente deixe a procrastinação de lado sem ficar contando com o ano novo? Porque eu vou te falar onde que eu acho que é o perigo, pastor. O perigo é o seguinte, eu boto uma esperança nisso e começo a fazer. Só que daí eu paro, não consigo continuar. Aí o que eu vou fazer? Esperar 1º de janeiro de novo, para fazer meus votos e voltar a orar, voltar a ler a Bíblia. O que o senhor acha que a gente devia fazer assim para quebrar a procrastinação na nossa vida sem ficar esperando essas datas de virada? É muito engraçado, pastor, porque é um fator meio que psicológico também, né? A maioria de nós espera sempre a virada de um calendário, a marcação de uma semana para começarmos alguma coisa e sempre temos, agora vai. Eu, particularmente, nossa, me frustro todo ano. Todo ano eu tenho um alvo que eu não consigo bater. Sabe qual é? Perder a maldita da pança, da barriguinha. Todo ano eu coloco lá. Vou perder essa barriguinha aqui. Eu vou deixar ele aí, ele faz o programa. Ele faz o programa sozinho. Temos aqui 2 que compartilham do mesmo problema. Não, não é justo isso não, Amanda. Você vai cortar isso aqui não, ó. Pode fazer isso comigo não, pastor. Já começa nesse alvo aí, que é o alvo que eu nem faço. Mas você tá bem, cara. Para com isso, muda de assunto. Você tá ótimo. Todo ano tem os alvos que eu me frustro. Tem vários. Mas não consigo completar. E toda vez eu fico a mesma coisa. Eu vou chegar, vou fazer um checklist. Janeiro. Pastorzão, chegar lá, preencher meu checklist, vou colocar o tique, vou fazer todo dia. Começa aí
meio de janeiro tá funcionando, final de janeiro tá legal, fevereiro já abandonei metade. Então vou desabafar aqui, falar de frustrações minhas. Sim. Esse ano peguei minha agenda do ano passado, não, desse ano, né? Só que da virada do ano, e contabilizei os alvos que eu tinha preenchido. Eu coloquei 3 para cada etapa. Tem lá alvos ministeriais, alvos físicos, alvos emocionais, familiares. Preenchi 3 para cada um. E eu contabilizei quais os alvos de fato eu consegui cumprir e qual a porcentagem que dava. E, pastor, eu descumpri 70% dos meus alvos. Rapaz, Descumpri. Bem porcentagem alta. Porcentagem alta. E eu percebi que eu tenho uma facilidade de cumprimento, que são os alvos intelectuais. Certo. Os alvos intelectuais, por exemplo, leitura. Coloquei que eu leria um livro por mês e consegui ler. Mas os meus alvos de físico, alvos financeiros, eu percebi que eu não fui tão bem assim. E eu vejo qual que é o nosso problema? Nós temos mania de focar naquilo que a gente é bom já. E não aperfeiçoamos as nossas falhas, assim. Então, o perigo da procrastinação é fazer o que dá certo. Correto. É você correr atrás só do que está funcionando. Porque você sabe que se você não se esforçar naquilo que não dá, você se frustra. É verdade. E é um problema que eu acho que boa parte de nós temos esse problema. É verdade. Olha, o nosso pastor querido, pastor Márcio Valadão, né, tão amado, é um exemplo de tudo isso, né? Agora ele deixou o púlpito da Lagoinha. Eu até fiz um vídeo com ele no domingo da transição. Falei, gente, não cai nessa conversa, no negócio de deixar púlpito de Lagoinha, que esse aqui não vai parar nunca, né? E porque é um pastorzão. E passou aí para o pastor André Valadão, a Lagoinha Global, para o Flavinho, a Lagoinha Matriz. Com muita maestria ele fez isso. Obviamente que todos nós ficamos tristes, né? Sim. Porque parece que foi um luto, que foi uma morte, ou que ele estava muito doente. Não tinha nada disso, foi uma transição. Ele está feliz, viajou no outro dia para os Estados Unidos, está lá na casa da Ana Paula, feliz com os netos. Isso faz parte da vida, aproveitando, né? Eu tenho certeza que quando ele voltar, eu já sei disso, ele vai ser aquele pastor que vai aparecer no culto, que vai querer ver, né, o que está acontecendo. Isso é maravilhoso. Então, as pessoas ficam especulando muito, mas por que ele fez isso? Por que ele saiu? Eu acho um egoísmo da nossa parte querer que o nosso pastor, nos seus altos dos mais de 70 anos, mais de 50 anos pregando todo domingo de manhã e de noite, continue fazendo isso pra gente, né? Então, nós temos que ter este coração de servi-lo agora, né? Agora a Igreja Batista da Lagoinha tem que servir o pastor Márcio. Sim. Em bens materiais, em presentes, em tudo que ele precisar. E quiser também, tá na hora dele começar a exigir que eu quero isso aqui agora, aqui, vamos fazer para o senhor, faz uma festa aqui para mim. E ele é um exemplo disso aí, né? Porque ele sempre fez questão de, na virada do ano, distribuir os alvos para ser preenchidos. Sim. Né? Eu que passei várias viradas do ano no Mineirinho, sempre pegava o meu alvo lá e preenchia. Esse da dieta é o que eu sempre preenchia também, viu? Deixa abaixo. Você tá bem demais, mas vou te dar uma dica. Blazer. Você botar um blazer alinhado aí, você acaba... Eu já tive até usa preto, pastor, usa preto. Aí já coloquei. Eles falam assim que televisão engorda, né? Eu sempre falo assim, depende de quanto você comer. Né? E eu falei com a minha esposa que eu só tenho camisa preta, né? Eu falei assim, camisa preta emagrece. Aí ela falou comigo, que você emagrece é você comer direito e ir pra academia. Não usar camisa preta, não. Não tem como errado, dialogar com a esposa, né? Não tá tem. Difícil. E o pastor Márcio, ele sempre incentivou isso aí. Então, ele sempre mandou fazer os alvos, distribuía. Pô, Mineirinho, 20 mil pessoas, todo mundo recebia os alvos. E o que eu quero te perguntar, assim, biblicamente, existe algo que nos chama para esse novo ciclo? Sim, a gente não pode falar que biblicamente a mudança de calendário registra alguma coisa. Então, mudou de dezembro para janeiro, Deus está mandando se abandonar o velho e começar o novo. Mas a Bíblia, ela é cheia de histórias de recomeços. Então, nós somos convidados a sempre recomeçar, a sempre abandonar, né, o velho e seguir para o novo. Então, nós mudamos
na fé, nós nos arrependemos, mudamos a velha vida e vamos viver uma nova vida agora em Cristo. Então é sempre tempo da gente recomeçar. Lógico, a gente não pode também mistificar, como a maioria faz, né, pastor? Mudou o calendário do dia 31 de dezembro, de um ano para o dia 1º do outro ano, eu mudei. Mudou nada, continua trambiqueiro do mesmo jeito, continua cheio de problema do mesmo jeito. Não é esse tipo de mudança, não é uma mudança de discurso, é uma mudança de atitude. E os boletos do dia 1º vencem dia 1º, né? Vencem dia 1º, então não tem nada místico. O espiritual é você se arrepender dos seus pecados e mudar de fato. É essa mudança que Deus nos propõe. E Ele nos permite ter um novo recomeço. Afinal, até a sua volta, o sol nasce para todos. Você tem todo dia 24 horas, o tempo é o bem mais democrático que nós temos. Eu, aproveitando bem ou não, tenho 24 horas no meu dia. O senhor, aproveitando bem ou não, também tem 24 horas. Sabe o que é lindo? Pastor Márcio tem 24 horas. O Elon Musk, o homem mais rico do mundo, pelo menos eu acho que esse não mudou, sim, também tem 24 horas. Todos nós temos 24 horas. A questão é o que nós fazemos. E você não aproveitar isso é um pecado. Os dois homens mais ricos do mundo, na verdade, é o Elon Musk e eu. Só que o Elon Musk já conseguiu juntar o dinheiro dele todo, eu ainda não. O seu está espalhado. O meu está espalhado, né? aí por aí. Na verdade, o meu ainda estão com os meus devedores. Eu estou querendo, me paguem. Então, já quero fazer um chamado aqui, me pague, você aí, me deve. Pronto. Me aproveita, me enriqueça, por favor, eu preciso. Pastor, tirando a brincadeira de lado, e é muito gostoso conversar assim, descontraído, ainda mais com o senhor, que é uma pessoa descontraída. Sim. A Lagoinha, esse ano, o tema, todo ano ela tem um tema, e esse tema ele é profético e eu sempre levei ele muito a sério, todos os temas que foram implantados no início do ano na Lagoinha, quando o pastor Márcio anunciava as coisas, né? Mas esse ano será o ano das portas abertas, certo? O ano das portas abertas. Tem uma música do Vicente Celestino, que foi um grande cantor, é considerado uma das maiores vozes do mundo, né? Até hoje. Alguns falam que ele é até insuperável. E ele tem uma música que ele fala disso, né? Ele fala de uma igreja que estava com as portas abertas, e ele entra dentro da igreja, né? E aí dentro da igreja está Jesus com os braços abertos. E aí ele fala, eu não me lembro direito, mas é mais ou menos... eu não vou nem cantar, vou só falar porque é misericórdia querer cantar a música do Vicente Celestino, mas ele fala que é portas abertas pelos braços de Jesus. Né? Uau. É bem interessante assim a música dele, que não era um cantor evangélico, mas fez uma música cristã. Mas pela primeira vez, eu sempre gosto de frisar, porque eu tenho orgulho de falar que eu estou há 20 anos na Lagoinha. Sempre falo isso. Tem gente que está cansado de ouvir. Estou 20 anos aqui. É o primeiro tema que eu vejo da Lagoinha, que é óbvio. Que é óbvio da Lagoinha. É o primeiro tema que não mexeu comigo, porque ela sempre esteve com as portas abertas. Lagoinha sempre foi uma igreja inclusiva. Eu cheguei na Lagoinha e fui recebido por pastores, fui acolhido. Né? Eu era uma pessoa, cheguei sozinho, um estranho, de fora, uma igreja grande, ninguém me conhecia, ninguém sabia meu endereço, ninguém sabia como que eu era. Eu era um garoto muito pobre, sem nenhuma perspectiva de vida, sem nenhum parente em Belo Horizonte, a não ser meu pai, minha mãe e os meus irmãos. A gente morava num bairro aqui a 1h30 a pé da igreja, porque eu vinha a pé e voltava a pé. E o pastor Gustavo Bessa me conheceu logo que eu cheguei no segundo dia e já me encaminhou para o ministério e me envolveu com as pessoas e de uma forma assim tão linda, sem eu perceber, sem me ofender, falava assim que não, se você vier aqui pro ministério e tal, daí a gente dá o vale transporte. Aí anos depois eu descobri que não existia isso, ele dava, porque ele sabia que eu não tinha. Então ele fazia isso. Então eu achava aquilo tão lindo, cara. Depois eu fui pro 100º Ovelha, depois de um tempo o meu pai fez um negócio e ele me deu um Corsinha de presente. E eu fui servir com esse Corsinha
no Ministério Centésima Ovelha. Ele me deu o carro e me deu um pacotão junto, assim, que eu não sabia o que era, sabe? Eu achei até que era dinheiro. Aí ele me deu o carro e falou assim, meu filho, você vai muito na igreja agora, você vai estudar, papai tá te dando esse carro aqui, e isso aqui é as prestações que você vai pagar todo mês. O famoso carnê. Exatamente. Então você deixa na porta do carro, todo mês você paga. Tá. E eu comecei a servir com esse carro no Centésima Ovelha, Pastor César, o Binha e outras pessoas lá, que era de madrugada fazer as serenatas. Então eu ia no meu carro. E o pastor Binha dava R$20. Eu estou contando isso para vocês saberem, Lagoinha, portas abertas. Pastor Binha dava R$20 para abastecer. Só que naquela época o combustível era muito barato. Eu, por exemplo, eu ia na casa da minha namorada na época, Simone, que hoje é minha esposa, a pastora Simone, eu botava R$1 de gasolina. Chegava no posto, R$1, moedinha, já era bom. Já dava para saber que tinha um pouco de gasolina ali, né? E ele dava R$20 e pra gente sair à noite, a gente andava a madrugada toda ali fazendo as serenatas, né? Só que sobrava muito combustível. Então para mim era bom, porque assim, eu andava a semana inteira. Só que um dia eu me incomodei. Eles falam que o Espírito Santo me incomodou, e eu acho particularmente que o Espírito Santo não incomoda ninguém. Ninguém. Mas eu me incomodei, eu falei, cara, não pode, não tá certo, eu tô indo e tá sobrando combustível, cara. É dinheiro da igreja. Eu não... Tá errado, eu vou falar com o pastor. Aí eu contei para ele, né? Falei, pastor César. Chamei o pastor César à noite, ele tinha me dado os 20, assinei o recibinho para ele assim. Falei, pastor, deixa eu falar uma coisa com o senhor aqui. O senhor pode me dar R$5, porque tá sobrando muito combustível. E eu tô andando a semana inteira com ele, ainda... Quando eu chego aqui, ainda tem combustível. E aí ele olhou nos meus olhos, cara, e falou assim, eu sei disso, por isso que eu tô te dando 20. É para sobrar mesmo, é para você andar com ele. Cara, aquilo ali mexeu tanto com o meu coração, cara. Aquilo fez eu me envolver numa igreja, na igreja de uma forma que eu falei assim, nunca na Lagoinha, que eu tiver numa posição um dia de ministério, que eu tiver que dar para a pessoa um dinheiro para ela fazer alguma coisa, eu vou dar só o dinheiro do negócio. Nunca. Eu fiz esse voto comigo. Falei, se eu pedir ali no culto ali para uma pessoa assim, compra um suco de uva. Se eu tiver R$50, eu quero dar para ela R$50. Ela fala assim, sobrou o troco. Eu falo, não, é para você mesmo. O troco é para você ficar. Então a Lagoinha, ela sempre teve as portas abertas. Sempre teve. E com esse tema agora de portas abertas esse ano, o que o senhor me explica de portas abertas? Nós vamos abrir mais o quê? Porque lá o pastor Márcio conseguiu... o pastor Márcio é um pastor tradicional. Desculpa, pastor, estar falando tanto. E eu vou deixar o senhor falar. Tá tudo mas, certo, assim, Faustão. É um pastor... um pastor tradicional, né? Ele não é o pastor de camisa colorida, que quer ser jovem. Pastor tradicional, pregação tradicional, tudo. Como que ele conseguiu atrair tantas pessoas das mais diferentes tribos? Quando eu leio lá, vamos reunir raças, línguas e nações, eu lembro do pastor Márcio. Só pensa na Lagoinha. Como que ele conseguiu reunir tanta gente assim? É motoqueiro, é o grupo dos tatuados, é o grupo dos cabelos de dread, é os grupos dos cores, é o grupo dos juízes, é os grupos dos jogadores de futebol, é os grupos de tudo. Tudo. E eu acho que isso é as portas abertas da Lagoinha. Então, o senhor que veio aqui para falar da agenda, desse nome Portas Abertas, nós vamos abrir mais o quê? É como o pastor Márcio, ele tem uma frase que ele explica muito o nome Portas Abertas, que é o lema da igreja. Ela é grande para servir e pequena para se importar. É interessante como que todos nós temos uma história de chegar na igreja arrebentado de alguma forma e Deus usar a nossa igreja Lagoinha para restaurar. Eu não tenho 20 anos, né? Eu estou na metade disso. Eu tenho 11 anos de Igreja Batista Lagoinha. Eu vim de outra denominação e quando eu cheguei na Lagoinha, eu cheguei muito ferido, muito machucado. E quando eu cheguei, eu não queria fazer mais nada. Falei, cara, eu nunca mais quero liderar, nunca mais quero cuidar, nunca mais quero pastorear. É uma conversa que você tem com o pastor Márcio que parece que Deus tem uma graça sobre a vida dele para curar o nosso coração. Não, parece não tem. E cheguei, eu lembro para ele, machucado, bem ferido e reativo. E ele, com aquela voz, filho,
Deus te chamou, filho, para esse tempo, para Lagoinha. E como é bom ter você aqui. Agora vamos trabalhar, porque quem não serve, não serve. Cara, muito E lindo. no outro dia eu já estava servindo. E no outro dia eu já estava fazendo tudo na igreja. Eu já estava lá ajudando no dízimo, já estava ajudando nas obras, trocando lâmpada, indo com o carro para cima e para baixo, levar irmão, buscar irmão, leva cesta, pega cesta, é aqui, vai ali. Então, essas portas abertas de fato para você servir, para você estar ali se envolvendo, de fato é o DNA da nossa igreja. Esse ano, o ano novo, vem como portas abertas e acredito agora, né, isso tão profético, mas você vendo também, porque simboliza uma transição. Sim. O pastor Márcio agora se ausentando para se aposentar, não estando tanto à frente, a gente tem a tendência, pelo nosso coração, né, que é um coração que se apega muito, nós não sabemos discernir os tempos nem as estações, olhamos para o ano, agora esse ano o céu vai estar de bronze, esse ano o céu vai estar fechado, o pastor Márcio não está mais aí, o que nós vamos fazer? Mas vem dizer para nós que as portas continuam abertas. Sim, não é sobre um encerramento de ciclo, é sobre uma continuidade de ciclo. Nenhuma porta fechou para nós, pastor. As portas continuam escancaradas. É como diz meu avô, sabe por que o cachorro entra na igreja? Porque a porta está aberta. É verdade. Sabe quando a porta da Lagoinha vai fechar? Nunca, meu irmão. Só quando Jesus voltar. Olha Aquela só. porta foi ele que abriu e a porta que ele abre, homem nenhum pode fechar. E a gente está dando continuidade ao legado do nosso querido pastor Márcio. Bênção demais, cara. Você me faz lembrar, você falando isso aí, você me faz lembrar que o pastor André, essa mesma pegada, quando a gente vai conversar com ele, né? Quando ele estava aqui do Brasil, eu esses dias tive o privilégio de ir lá nos Estados Unidos, ele me deu o privilégio de pregar lá na quarta-feira, no dia do meu culto. Eita, glória, lá, já vamos foi uma colocar delícia, o culto porque da vitória lá. ele me chamou, eu estava até na rua na hora, ele me mandou mensagem, falou, Fabinho, tá aqui, Orlando, vem pregar hoje no culto fé, que lá o culto fé é na quarta, né? Quarta. E eu falei, cara, na hora, pastor, mas claro, corri para casa do meu amigo, preparei a mensagem, preparei tudo, cara, estudei, orei, jejuei ali até o horário de ir pra igreja, né? Jejuei umas 2 horas. Rapaz, eu não falei nenhum versículo que eu anotei, nem nada, porque não teve jeito, porque né, era uma conexão de uma história tão grande, tão linda. Quando o Espírito Santo pega o rascunho, pastor, exatamente. ele rasga o rascunho. E tem lá, é um vídeo que tem muitas, dos meus que eu já gravei, assim, é o que tem mais visualização. Não, e outra coisa interessante, portas abertas para o Espírito Santo também, porque a nossa igreja ainda tem essa marca. É uma igreja batista, mas uma igreja batista que, embora um pastor que veio de uma linha completamente tradicional, como o senhor falou, mas está completamente aberta ao agir do Espírito Santo. Exatamente. Inclusive, se for de cachorro aí, rapaz, lá na Barroca, quando eu fui pastor lá, entrava um cachorro lá, sabe? Entrava um cachorrão. Na igreja? Na igreja, um cachorrão grandão, que era de um moço, chamava Márcio. E o cachorro assistiu o culto todo do lado dele. Nós. Um cachorrão bonitão. E depois começou a entrar mais 3 cachorros, sabe? Vira-lata. E os cachorros entravam, ficavam lá. E o menino ia lá com toda a educação, de verdade, pedia pro cachorro sair, os cachorros voltavam, né? Aí uma irmãzinha muito sem graça, daí um dia ela ficou muito sem graça, assim. E que os cachorros não saíam, cara, da igreja. Só que esses ficavam no fundo, sabe? Aí ela, muito sem graça, assim, ela chegou e falou assim, ô gente, aqui, vocês desculpam, assim, como é que eu vou explicar? Esses cachorros é meu. Os cachorros eram dela, cara, eles iam pra igreja. Acompanhando. Não, mas até nisso a Lagoinha é diferenciada. É verdade. Porque, pastor, hoje nós temos um espaço lá da igreja, o Hub, nós temos um pombo, ele machucou com linha de cerol, e aí caiu, tava lá na estrada, eu peguei, cuidei da asinha dele com própolis e nunca mais ele foi embora. Olha só. Hoje ele tá lá, tem 1 ano e meio que ele caminha com a gente no culto, é o Francisco, o nome do pombo. E no templo é o famoso, conhecido Batman, que é um morcego direto. que todo culto à noite ele sai lá. Eu já não assusto mais. Ele já é batizado com o Espírito Santo, ele já fala em línguas, é muito mais crente que a gente. Então, ele é um radar ali. Então nós temos cachorro, morcego, pombo, é muita diversidade na igreja. Eu vou voltar. Nós vamos pegar um pequeno intervalo comercial. Nós vamos voltar só para falar um pouquinho de animal em igreja que muita gente condena. E eu vou te contar uma coisa da Barroca. E aí eu quero falar com você dessa agenda e dos adolescentes. Vambora. Quando eu era pastor na Barroca e tinha um cachorro lá, um cachorrão grandão,
do Márcio, e 3 cachorros que era de uma irmãzinha, que ela ficou sem graça de falar que era dela. E depois um dia ela contou, daí falou, então deixa os cachorros aí, né? Os cachorrinhos dela ficavam esperando ela, cara, coisa mais bonitinha. E eu sei que tem gente que é contra. Mas, cara, como é que eu ia falar com a irmã assim, irmã, aqui, seus cachorros te seguem, você amarra eles em casa, não deixa vir na igreja, não. E o outro moço que vinha, o cachorro vinha acompanhando ele, e ele sem coleira, sem nada, deitava lá. O que eu ia fazer, cara? Eu não ia fazer nada. Mas o que eu quero te contar do pastor Márcio Portas Abertas, eu servia com o Leozão na Castelo, ali, que foi meu pastor, muitos anos, pastor Leozão, pessoa maravilhosa. E eu pregava lá, na quarta-feira. E o pastor Márcio falou assim, ó, sai pra Barroca. O Charlão estava indo embora para Curitiba. E eu falei com o Leozão, Leozão, é o seguinte, cara, eu não quero ir. E eu vi um culto do pastor Márcio, que ele falou que a gente tinha que aprender a falar não. E ele falou, então você vai nele e fala assim que você não quer. Que você não quer ir, explica para ele. Jesus, fala não pro pastor Você vai lá e fala não. E fala com ele que você viu, inclusive, ele ensinando isso. Eu falei, tá bom. Conversei com a minha esposa, ela falou, não, amor, não pega. Não pega, você não pode, você tem que aprender a falar não. Você já faz muita coisa e tal. E aí fui lá na casa dele. Estávamos na garagem assim, ele encostou no carro e eu comecei a falar. E eu treinei muito, treinei para falar com ele. Fui treinando, porque não é fácil, né? Treinei, cara, treinei. Eu dei uma pegada assim no pastor Márcio de... Não vou exagerar não, cara, 30 minutos, só eu falando. Em 30 minutos eu expliquei para ele a minha vida e por que eu não podia assumir a Barroca. Porque lá na Castelo eu só pregava. O Leozão cuidava de tudo e cuida até hoje muito bem. E a Barroca era tudo. Abrir a igreja, fechar, cuidar de tudo, tudo. O único pastor seria eu. Então eu expliquei tudo para ele, que eu não podia. Meia hora explicando. Mas uma explicação técnica, teológica e a pregação dele. Porque eu finalizei com a pregação dele. Falei, pastor, como o senhor disse tal dia, assim, mais ou menos, numa pregação, temos que aprender a falar não. Então eu estou aqui para te servir, mas eu não posso assumir a Barroca. Então, filho, olha, deixa eu te falar uma coisa, filho. Igreja nasce, filho. Igreja não morre. Igreja fica com as portas abertas, filho. E se você não for, nós vamos fechar a porta lá. Eu falei, mas eu não tenho experiência. Ele falou, filho, olha esse carro aqui, ó. Se eu te der a chave, você vai ligar e sair andando. É igual. E saiu andando, entrou para dentro, fechou a porta. E acabou. É isso, pastor. E eu fiquei 4 anos na Barroca. Só isso. Essa foi a conversa dele. Entrou para dentro de casa. Graças a Deus sempre tive intimidade na casa dele. Mas esse dia ele não me chamou para entrar porque ele não queria continuar a conversa mais, né? Encerrou, né? Encerrou, é isso. Filho. É igual pegar esse carro, filho, exatamente. E dirigir. Tá bom, igual filho? Esse carro. Então, filho. se você não for, a porta lá vai fechar. E saiu andando. E com uns tapas fortes que dá na mão da gente. E assim. eu já só peguei o telefone, pastora Seila na época, pastora, então domingo eu tô aí na igreja e tal. O amor, tudo Tá bem? Conversei com o pastor Márcio. Não, ela junto. Então, Ela junto, aí quando bom ela que saiu. ela ouviu. Quando nós saímos da garagem, quando ele subiu pra casa dele e nós saímos para sair da garagem. Ela falou, ela atrás de mim, ela falou assim, realmente não tenho o que fazer. Também Bom demais. cedeu. Então aí, quando a esposa fala isso, pastor, é que o Espírito Santo já estava conduzindo para isso. Com certeza. Mas, pastor, olha, falei que eu queria falar com os pais, falei que eu vou pedir seu telefone na tela. Por quê? Eu vejo hoje, nós temos que ser realistas, né? Realistas. Lagoinha é minha casa, eu amo essa igreja, dou minha vida por essa igreja, sirvo e quero servir para sempre essa igreja. Agora, quando na transição, mandei mensagem para o André, para o Flavinho, falei, ó, sou 100% Lagoinha, 100% vocês e 100% para servir. Mas nós temos que assumir as nossas deficiências. Claro. Né? E tem muita coisa que foi consertada na Lagoinha, não no sentido de pecado, de nada disso, mas coisas, por exemplo, subiu o Kids para onde subiu, foi a melhor coisa do mundo, né? Sim. Que há 10 anos atrás, quando minha filha tinha 1 ano, 10 não, quando ela tinha 1 ano eu deixava ainda, ela ficava com a gente, mas quando ela fez 3 anos, há 7 anos atrás, para eu deixar minha filha no Kids, eu tinha que andar 5 ruas, levar ela numa casa, voltar 5 ruas, já tinha começado o culto, depois ir lá buscá-la e tal. Mudou.
Flavinho fez aquela campanha, Revolução, mudou ali. né? Pô, aquilo foi sensacional, cara. Hoje a gente chega, a gente desce uma escada e meus filhos estão no Kids. Já foi uma deficiência resolvida na igreja. E nós temos uma com os adolescentes, né? Porque é um desafio adolescente. É um desafio. Pastor Kaiser, na sua época, fez um trabalho incrível com os adolescentes, incrível. Mas era ele, né? Ele não deixou o trabalho, né? A continuação do trabalho, porque era a cara dele, era ele controlava os meninos gostavam dele falar, dele, o jeito que ele falava, ele brigava com os meninos, e fala, vocês vão fazer isso, vocês não podem fazer isso, e eles gostavam, ele juntou uma turma que o amava, né? E tem uma geração aí, hoje, saudável, do pastor Kaiser e da pastora Suzy, querida, que está no reino dos céus, uma das mulheres mais especiais que eu já conheci nessa terra. Verdade. Então a igreja tem o desafio hoje de duas coisas. Criar um ambiente para o jovem, por mais que pastores possam falar que não é necessário, que não precisa, que quem quiser vai aceitar Jesus é daquele jeito mesmo, vai caminhar com Jesus daquele jeito ali mesmo, quem tiver com vontade é daquele jeito. E, cara, eu acho que as coisas não são bem assim. Eu acho que é um desafio ter uma linguagem para o jovem, é um desafio ter um ambiente para o jovem, proporcionar ao jovem uma experiência na igreja. Precisa. Por quê? O mundo está fazendo isso. E não adianta nem a gente querer competir com o mundo, que nós não vamos conseguir. Porque eles estão anos-luz na nossa frente. Porque nós demonizamos coisas que não precisavam ter sido demonizadas. Então hoje falta profissionais em coisas que os nossos jovens consomem. Profissionais crentes com princípios. Porque nós demonizamos. Vocês não podem fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Não fizeram hoje, não tem lá um cristão para nos defender, né? Mas tem o jovem querendo aquilo ali. Os jogos, por exemplo, é uma coisa, né? Então hoje, na Lagoinha, meu sonho é a Lagoinha ter uma escola de youtuber, de influencer, de TikTok. Uma escola. Ó, deixa o seu filho aqui na escola da Lagoinha. Por quê? Porque ele vai aprender a mexer com tudo isso, com os princípios da palavra de Deus. Pô, daqui 20 anos, talvez nem existam essas redes sociais mais, mas nós vamos ter uma geração aí, cara, que sabe mexer com isso, que é evangélico mesmo, crente, tem princípio, não negocia princípio, não negocia valores, porque eu acho que é o grande problema do jovem pastor, é negociar valores para ser aceito, né? E eu não os culpo, não os condeno, né? E eles não têm ninguém, eles vão lá na faculdade sozinhos, sem nenhum amigo, sem ninguém, aí eles não têm uma turma, e tem uma turma lá que aceita eles, mas aí começa a colocar jeito para aceitar eles, e ele começa a entrar naquilo ali, porque é o que ele tem. Né? Tem uma música do Zezé de Camargo, que ele fala assim, que um menininho arrumou um amigo bandido para não ser sozinho. Então nós precisamos, a igreja precisa realmente trazer essa cura para dentro da igreja, de que nós precisamos acabar com esse preconceito de que o jovem não precisa de um lugar especial para ele, o jovem precisa de um lugar especial para ele, de uma linguagem para ele. Eu, infelizmente, já estou com 43 anos, estou gordinho, pareço com o pai de um monte de jovens, então talvez eles não vão me identificar bem, né? O senhor tem cara de novo. Mas o meu sonho, assim, cara, era assim, ser pastor de jovens. Ué, tem vaga no Legacy. Mas eles não vão me aceitar, pastor. Chega lá, Só faz chega um teste junto. lá, faz um teste, eles não vão me aceitar, não. Mas toda quarta-feira, converte uma criança no meu culto. Glória a Deus. Uma criança de 6 anos, 7 anos. E eu tenho perguntado lá para minha irmã Diaconisa, mãe da Aninha, que me fugiu o nome, Elaine, agora. Falei, irmã, você acha que essas criancinhas, elas estão nessa emoção de ver ali o culto e os outros levantam a mão, elas levantam? Ou você acha que realmente está acontecendo um movimento espiritual assim? E ela falou, pastor, o senhor pode ter certeza que está. Tem criança que já foi encaminhada para o batismo. Criança pequena. Glória a Deus. Entendeu? Então eu pergunto para o senhor. Para o senhor não, para você.
Senão eu já vou queimar seu filme. Isso aí. Os pais que estão nos assistindo, com filho adolescente em casa. Antigamente, os filhos se perdiam na rua. Hoje se perdem dentro de casa, na internet, né? Na pornografia. Não só pornografia, eu acho que hoje nem é tanto o maior problema, apesar dela de ser provado cientificamente que ela consome a mente. Mas não acho que é o maior dos problemas. Existem coisas maiores ainda. Sim, sim. O tempo que o jovem perde, as coisas erradas, os princípios que são ensinados ali naquelas produções que as pessoas produzem o dia inteiro, aquilo ali, naqueles shots, naquelas coisas no TikTok, não sei o quê. E os pais acham que os filhos estão protegidos dentro do quarto. Não vai acontecer nada com eles, porque eles não saem até bom. O senhor, você, que é pastor de jovens, o que o senhor vai fazer, pastor? Qual que é o seu desafio? O que o senhor falaria para esses pais? Se um pai quiser te ligar, fala assim, meu filho está perdido dentro de casa. Eu já vi, eu não consigo mais tirar o celular dele. Eu não consigo mais resolver essa questão de internet dele. Ele tem uma vida na internet que ninguém sabe quem ele é. Mais. Pastor, assim, não é como o senhor mesmo já narrou, não é uma situação simples, a gente não resolve com estralar de dedos. Mas a igreja entende que isso, o adolescente, o jovem, são importantíssimos para a igreja. E não é para a igreja do futuro, não, pastor. É para a igreja de agora, é para o hoje, é para o TikTok. Se a gente colocar os nossos adolescentes para gravar TikTok de crente, os adolescentes que não são crentes vão ver nossas dancinhas lá, vão Sim. ser transformados pela mensagem, gerar conteúdo. O nosso desafio hoje é pastorear e trazer essa galera para perto. E a gente não faz isso sozinho, porque precisamos do apoio dos pais. A gente precisa trabalhar em conjunto. Não dá para se construir. Imagine, o adolescente vai para a igreja. Você acha quanto tempo um adolescente passa na igreja hoje? Desculpa, não sei. Em torno de 2 horas. Vamos colocar horário de culto. Uhum. Quanto tempo ele passa na casa dele? Muito mais tempo. Muito mais tempo. Então, como que você vai... E com o telefone na mão. Como que você vai comparar o tempo que ele passa na igreja com o tempo que ele passa fora? Então, o que nós precisamos é fazer um trabalho conjunto. Os pais trabalharem junto. Então, os pais que estão me assistindo aqui, que estão acompanhando, você precisa dar um time no trabalho também. Você precisa dar um time nos seus projetos, investir no seu filho. Você precisa ver o que ele está vendo na internet. Você precisa sentar com ele. Você precisa discipular, abrir sua Bíblia. Pastor, mas eu não sei. A gente está aqui para te ajudar. É trabalhar junto. E eu estou aqui como pastor. Me coloco à disposição. Inclusive, disponibilizei para a produção meu número de contato. Se você é pastor, é crente, é homem, mulher, pai, mãe, está aí. Você está com um problema com o filho dentro de casa. É da igreja. Vou de preferência a Lagoinha aqui, porque eu não consigo atender todas as igrejas do Brasil. Lógico, né? Mas se é da Lagoinha, tá aparecendo o meu telefone, 31 994 35 6674. Me manda uma mensagem aí, fala, pastor, eu preciso marcar, vamos conversar. Vem cá, eu marco com você um gabinete ali na igreja, a gente senta, conversa, vamos colocar uma estratégia. Por quê? Hoje, o pai e o pastor, o pai e os discipuladores da igreja vão trabalhar junto. A gente vai sentar e vai conversar como se um pai chegasse para mim hoje. Aconteceu isso hoje de manhã. Sentei 9 horas da manhã, já atendi um pai, pastor, estou com um problema com meu filho, assim assado, ele está na igreja funciona tudo muito bem, mas quando ele chega na escola, a cabeça dele vira. E aí eu tenho que fazer um trabalho de desintoxicar esse menino. Falei, então, nós bolamos uma estratégia. Eu falei, olha, terminou a escola, esse menino vai vir para a igreja. Vou soltar serviço nesse menino aqui. Nós vamos pegar e vou passar as redes sociais da igreja para ele. Ele vai trabalhar e já colocou a estratégia. O pai está empenhado e a gente está trabalhando junto. É o espiritual e o físico alinhado. E a família e a igreja junto. Porque assim, pastor, a gente não consegue fazer nada junto. Sozinho, né? Sozinho. Eu, como pastor, minha área de atuação é muito limitada. É uma conversa, é oração, tá ali dando uma assistência. O tempo que ele passa em casa é muito maior. O tempo que ele passa trancado no quarto, às vezes, é muito maior. Se a gente conseguir unificar e trabalharmos em equipe, junto, porque esse foi talvez o maior problema. Nós não podemos transformar a igreja num grande centro de convivência de fim de semana. Nós não podemos trabalhar como se a igreja fosse um evento, né? um grande auditório de eventos. Não, nós somos a igreja, somos nós que fazemos a igreja acontecer. Então é estreitar cada vez mais, o pastor está perto da ovelha, cada vez mais o pastor está junto, está na realidade ali. Então, talvez você está acompanhando, fala, eu não sou de Lagoinha,
eu não tenho um pastor tão acessível assim como o pastor Isaías. Eu já te aconselho agora, procura o seu pastor, meu irmão. Você está esperando o quê? Chama ele, ó, eu vi o Pode Crer, estava lá, o pastor estava conversando e falou que a solução é essa. Irmão, é isso. Chega com o seu pastor, senta na mesa, chama ele na responsabilidade e vamos junto construir uma igreja. O reino de Deus é isso, é pastor, ovelha, família caminhando lado a lado. É isso aí. Eu até chamo a atenção dos pais. O telefone, ele tão gentilmente disponibilizou o telefone dele na tela, aí, né? Dá um print. Talvez você não vai anotar agora, dá um print na tela. Depois você anota, com calma. Meu telefone foi disponibilizado também no jornal Atos, que voltou, né? Como pastor voluntário. E o que eu fico... Não é que eu fico triste assim, que eu amo... Não falo de mim mesmo, mas acho que o cristão tem a obrigação de ser generoso, né? Mas assim, de 100 mensagens que eu recebo, 99 é pedindo Pix com um texto pronto. Que dá para você perceber que aquela pessoa está mandando para várias. Vários, deve ter mandado para todos os pastores assim ali, para mais um monte de gente. Então hoje nós temos os profissionais do Pix, né? Fica até difícil, às vezes o ruim é que às vezes é difícil ajudar quem precisa. É, porque você tira a credibilidade. Exatamente. Então o telefone do pastor Isaías aí, vou falar aqui como cristão. A Lagoinha, eu desconheço uma igreja que tem um potencial de generosidade e de caridade igual a Lagoinha. Sim. Né? Nós somos hoje mais ou menos 247 ministérios de ajuda. Né? São 247 locais que estão preparados para receber pessoas. Sim. Né? Então, eu posso falar isso da Lagoinha. Lagoinha é uma igreja generosa, a visão do pastor Márcio, uma igreja caridosa, que tem vovós que moram com a gente, vão morar pro resto da vida até Deus chamar. Então, essa vez, esse telefone não é para você pedir ajuda. Não é para pedir Pix, viu, pai? Mãe, não é. Não é para isso. É para o seu filho, é para você cuidar do seu filho. É para você ligar para ele, mandar um WhatsApp de preferência, uma mensagem. Pastor, o que eu faço com o meu filho? Que dia que é? Aonde que é? Qual que é o endereço do Hub aí? Que dia que tem um negócio? Que dia que tem um evento? Onde que eu posso levar o meu filho? É para isso. É para isso que você vai fazer com o telefone dele. Não vai encher o telefone dele lá de pedir de Pix e coisa. Mandando figurinha para mim. Mas, ó, inclusive, aproveitando o gancho, pastor, como que nós funcionamos, né? Porque eu acho que eu falei tanto do problema... Eu ia perguntar exatamente isso agora, que a gente, infelizmente, já vamos encerrar, temos poucos minutos, isso que é ruim. Quem que é o próximo convidado? É a Mari? Vamos cancelar a Mari. Vamos cancelar ela, tá tudo bem. Exatamente qual que é a agenda da Lagoinha, qual que é a ferramenta da Lagoinha para cuidar desses adolescentes, pastor? O que vocês têm preparado para eles? Para um pai que te ligar, por exemplo, e falar, o que nós vamos fazer? Encerra falando isso. Ó, então, nós separamos por faixa etária, né? Nós somos uma igreja geracional. Os adolescentes da nossa igreja, nós trabalhamos com o Rocket, que é foguete em inglês, né? Porque eles são os nossos foguetes mesmo. A gente vai pôr esses meninos para dominar o mundo. Os jovens são Legacy e os jovens adultos é o Up. Nós trabalhamos no sábado com cultos diferentes. Então, no sábado, os adolescentes têm culto no Hub. Às 18 horas começa uma casa de oração deles, depois eles têm um culto e vai até umas 9 horas. O Hub é um espaço que a gente tem na igreja, um galpão pronto ali, para você ficar o dia inteiro com filhos se for necessário. Eu estou lá todo dia, o pastor Mateus, que cuida diretamente do Rocket, também está lá. O Mateuzinho está até aqui também, já tá, depois vai me corrigir se eu fizer errado aqui, qualquer coisa. E tem o Legacy com jovens. Vai ser entrevistado também? Quem sabe, te acompanhar. Ele veio me acompanhar hoje por enquanto, mas só fazer o convite. Depois, ele está sempre aqui gravando, ele grava o GC. Tá. Agora o desafio, Mateus dá o telefone dele também. Bota o telefone do Matheus agora na tela. Isso, já Qual que é o seu telefone, Matheus? Isso aí, glória a Deus. Para ajudar, Matheus. Fala aí, Matheus. Fala aí. Vamos ajudar. 9289. Peraí. 9. Essa agenda pode escrever? Pode escrever. 9. 9289 6829. Pastor Mateus? Isso. Ele é o nosso pastor direto dos adolescentes. Pastor Mateus, com TH ou sem? Com TH. TH. Bora, Rocket. Ó. Filma aqui, o pessoal não vai entender minha letra, mas eu vou soletrar.
Essa tarjeta ficou bonita. 99289-6829. Isso. Pastor Mateus com TH. Pode ligar para ele também. Já colocou nos alvos ministeriais. Já tá dá um print certinho. aí na tela, gente. Print na tela. Liga para ele também, fala, tô com o menino aqui, como é que nós fazemos? Bora botar esse menino para frente. Não é tirar os meninos da internet, papai e mamãe. Esquece isso. Ninguém vai sair de internet mais. Isso é uma coisa que existe. A Amanda me dando ajudá-los. pressão ali para acabar o programa, 3 minutos. Não, mas nós Essa vamos é a estourar. agenda 2023. Vamos estourar o tempo hoje, tá? Vamos estourar. Corta aí o próximo programa de alguém aí. Se for do pastor Serginho Léo Capuchin. Me falaram um Pode pouco tirar antes. 5 minutos Eu tinha dado deles uma aí. opinião, falaram assim: não, o pastor Márcio, ó, o pastor Lacerda que manda. Então, se o pastor Lacerda falou que é para estourar, nós vamos estourar o programa. Se o próximo programa for o do pastor Serginho, com o pastor Léo Capuchin, e você tá lá de vez em quando também, né? De vez em quando, não, mas esse eu não vou estar, não. Pode Tá. cortar. Aí vocês podem cortar 10 minutos deles, tá? Agora, se for da Ângela Valadão, da Não, pastor aí não. Ângela, pelo amor de Deus, corta o nosso. Ó, onde compra essa agenda aqui para 2023 pros alvos? Livraria Seara. E essa Livraria agenda é interessante, Seara. olha só. Ela tem. Você conhece toda a Lagoinha, a estrutura da nossa igreja tem nela. Legal. Você conhece. Você tem um devocional do pastor Márcio para cada dia aí, Rapaz. com a ver com o ano, portas abertas, devocional sobre portas abertas. Você tem lição de GC. E a lição de GC eu coordenei junto com uma equipe top de pastores Ó, aí. mensagem do Ajudou. pastor Márcio, Então assim, você é uma agenda completa. Você vai ter Tá. plano de leitura bíblico. Você tem aí como organizar. Telefone do pastor Mateus. O telefone do pastor Mateus. Você tem como organizar também as ministrações de culto para você anotar. Então é uma agenda muito completa, tá aí. Você vai conhecer a estrutura, o organograma da nossa igreja. Você vai Ó, o conhecer. pastor Márcio. Tem foto linda do Gente, pastor Márcio. Podem falar o que quiser. É bonito demais. Você é bajulador. O Alex Passos veio falar hoje para mim de manhã. Bajulando o pastor Márcio lá no culto lá. Rapaz, eu amo esse homem, Alex. É bonito Deixa demais. de ser ciumento. Tem aí também, ó, bem-vindo ao novo. Olha aí. Algo que a pessoa vai escanear, vai entrar em alguma coisa. aqui, com Exatamente. certeza, na Isso aí para internet, conhecer né? sobre a igreja. Vai Então, lá pro na Livraria Seara. Livraria Seara. Passa lá, compra, dá de presente pro seu filho. Isso. Tá? Esse aqui é de quem? Essa agenda. Essa agenda? É. Agora é do pastor Mateus, que ele escreveu aí, vai ter que ser dele. É dele? É. É sua, pastor Matheus? Era um exemplar, Não, né? gente, que- eu preciso saber de quem que é. Não, era um Vocês- exemplar que foi trazido aqui Foi pra trazido gente, emprestado? pra gente apresentar. Aí vocês- Agora, da onde surgiu, a gente não faz ideia. Vocês têm que devolver pra Seara? Não, agora não tem que devolver mais, tá anotada. Então, eu vou ficar com ela. Pode ficar, tá Então, tudo pronto. bem. Economizei quantos reais? É 35, eu acho. R$35, gente, um lanche no McDonald's. É. Mas eu vou ficar com ela. É uma agenda muito especial. Mais barato Ó, ainda que isso. Compra, dá pro seu filho essa agenda. Eu sou um crítico que falei assim, não tem esse negócio de agenda mais não, agora é aplicativo. Tô completamente errado, fui um burrão falar disso, porque o material é maravilhoso, maravilhoso. Eu vou comprar para os meus filhos também, para minha esposa. Você compra também para os seus filhos lá na Seara. Aí eles vão falar, vocês estão vendendo para ganhar dinheiro. Meu irmão, se eu te mostrar quanto que custa essa agenda aqui, para fazer uma agenda dessa, na hora de você pagar lá, você vai querer pagar mais. Você vai ficar sem graça. Porque isso aqui não é para ganhar dinheiro, não. Isso aqui é para você crescer ministerialmente, entendeu? Só que a igreja não tem condição de dar tudo, fazer tudo e dar de graça. Não tem como, impossível. Então isso aqui é o custo. Olha aqui que material lindo. Olha o tamanho, a grossura. A grossura dessa agenda, a qualidade, a página. Linda Olha demais aqui, mesmo. Parece que a porta está aqui. de Não, e as verdade. lições de GC estão As sensacionais. lições aqui, isso aqui é um presente, primor. vocês não têm noção. Tá um primor Devia teológico. até falar com o Richard depois, que é mais inteligente que eu. Que eu também. Né? Que você não. Que eu também. Para botar um outro nome além de agenda, assim, porque senão fica parecendo que é só agenda de anotar, né? Mas não é, cara, isso aqui é um livro. É uma agenda, planner, tem muita coisa aí pra chamar. Planner. Richard Guerra, 2024, Planner Lagoinha. Já está resolvido. Pronto. Gente, vamos encerrar, que estão dando pressão em mim ali, para encerrar, vou ter que encerrar. Foi um prazer receber você. Posso pedir um negócio? Pedi um negócio para a Mari ali fora agora. Posso pedir um para você? Pode. Me leva lá no Hub. Levo. Me leva? Levo. Mesmo? Um prazer. Mesmo, me Você já entrega tá mais lá. que convidado. Então me entrega lá, já marca comigo, me entrega lá. Já vamos marcar. E vamos ver. Eu Me quero passa falar a sua para os agenda, jovens. pastor. Me passa a sua agenda, me Eu passa a sua amo agenda. jovem, eu amo. Mas, amo. ó, o senhor só vai com um combinado. Se o senhor der lugar. O senhor tem assim? que ir lá para dar lugar no espírito, Não. quebrar tudo lá. Deixa eu te falar. Vai acontecer duas coisas.
ou vocês vão me chamar para entrar para lá, ou vocês vão pedir perdão por eles por eu ter ido. Um dos dois. Então, glória a Deus. Pastor, obrigado de coração, tá? Boa gestação para sua esposa, Amém. para o neném de vocês. Um beijo para você que me assiste. Entra lá no meu Instagram, @FábioLacerdaPR, conversa comigo, manda uma mensagem para mim. Ô, gente, põe meu Instagram na tela aí, gente, vou ganhar meia dúzia de seguidores. Entra lá, conversa comigo, manda mensagem, faz pergunta. Eu amo conversar no Instagram com os meus irmãos da igreja, tá bom? Um beijo para vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Falou, galera.